Chegou a hora da nossa pausa gostosa do café. Olha, todo nordestino que se preze gosta de fato do bom e velho teimosinho. Você sabe o que é o teimosinho? O bom e velho cuscuz, minha gente, que foi eleito o patrimônio imaterial pela Unesco. Gente, que delícia, hein? É muito difícil encontrar, de fato, um nordestino que não goste desse prato e pode vir acompanhado aí com o céu é o limite. Mas olha, é preciso ter muito cuidado com o consumo, viu? É exatamente esse o tema de hoje da nossa nutricionista, a doutora Alessandra Gama. Prazer revê-la, doutora. Bom dia a todos. Tiago, você falou, esse teimosinho, quando eu era criança, direto lá em casa, café da manhã e jantar tinha que ter cuscuz. Meu pai ainda achava pouco, ainda colocava ainda cuscuz com feijão no almoço. Então, assim, ele estava lá todo dia, era o teimosinho. Olha, eu sou suspeito que eu gosto muito do cuscuz e tem gente que faz salada com cuscuz, o famoso cuscuz paulista, né? E mistura com legumes, com verdura. Nós vamos ver algumas preparações aí. Enfim, mas tem que ter cuidado porque é calórico, doutora. Vamos falar sobre isso exatamente agora, Tiago. A gente falou assim, cuscuz, nordestino gosta de cuscuz, mas vamos lá. O cuscuz, ele não é um patrimônio nosso, não fomos nós que inventamos esse cuscuz. Tá, o cuscuz já vem há muito tempo aí, mas ele era das raízes africanas, né? Foi trazido para cá através aí da nossa colonização, mas ele é um prato tipicamente africano. Tá bom, Tiago? Então, assim, exatamente. O pessoal gosta muito, os árabes usam muito, os marroquinos usam muito, né? Tem também o cuscuz marroquino, né? Que se acha hoje. Exatamente. Mas, assim, na época, há muito tempo atrás, as pessoas, quem consumia cuscuz eram realmente os bandeirantes, os escravos e a classe mais pobre. Perfeito, perfeito. Bom, e aí se popularizou. Sim, porque é um prato muito delicioso, né, Tiago? E fácil, né? Muito fácil. A gente vai ver agora como que é fácil, porque é um prato muito acessível pelo custo, então ele tem custo e benefício. Exatamente. Vamos lá, vamos na sequência. Os benefícios de consumir o cuscuz. Primeiro, o sabor, né, Tiago? Como você falou, é um prato que combina com tudo, gente. A gente faz aquela combinação, tudo entre o cuscuz. Que é o cuscuz com ovo, é o cuscuz com queijo, é o cuscuz com carne. Então, ele está sempre ali, muito, muito rápido. Preço, como eu falei, custo e benefício. Ele chega na casa do pobre, ele chega na casa do rico, todo mundo gosta de cuscuz, enfim. Altamente democrático. Altamente democrático. Tem um rendimento muito. Você faz um pouquinho ali na massa, dá um cuscuz imenso, então dá para todo mundo, super acessível. Ele promove maior saciedade, porque pela quantidade de fibra que tem esse cuscuz. O milho te dá essa saciedade. Então, quando você é embebido ele, quando você digere o cuscuz, ele vai dar uma fermentada, portanto, a quantidade maior de fibra, então você sente um pouquinho mais saciado. Ele amplia aí esse volume gástrico. Então, a pessoa consegue chegar até meio-dia sem ter tanta fome. Então, é bem interessante aí, tá? Isso é bom. Fácil de combinar, como nós falamos, combina com tudo e não possui glúten. Portanto, as pessoas que de manhã são celíacos, não querem comer aquele pão ou tem que comprar pão sem glúten, vai no cuscuz que dá certo. Ótimo. Mais uma dica, a gente consegue na sequência, vantagens nutricional do cuscuz. As vantagens são imensas, tá, Tiago? A gente fala assim, cuscuz engorda, a gente vai ver isso lá na frente. Mas ele também tem uma quantidade muito legal de nutrientes. E isso é muito importante. A gente tem que ver o seguinte, não somente deixar a gente saciado, mas saber o que aquele alimento pode trazer pra gente de benefício, né, para a nossa saúde. A quantidade imensa aí de vitamina do complexo B, principalmente complexo B6, tá? Pessoas que são hipertensas, muito pelo contrário, não posso comer cuscuz? Pode, porque ele tem uma quantidade muito grande de alguns minerais que são muito importantes, zinco, magnésio, então favorece aí a questão da pressão arterial. Então, o problema é o sódio, é o sal que você coloca na massa. Exatamente, né? O problema é o acompanhamento, o problema realmente é o sal adicionado a esse alimento, tá bom? Então, hipertensos podem sim comer cuscuz, só cuidado com a adição do sal, tá certo? Aí, como eu já falei, a quantidade muito grande de fibra, ok, isso facilita melhor. Pessoas que são constipadas, então tem a quantidade muito grande aí de fibra, que isso favorece aí o aumento do bolo fecal. Então, é muito interessante aí as pessoas que são mais presinhas, intestino mais preso, cuscuz favorece. Proteínas e minerais, como eu falei, esses minerais que são importantes, zinco, magnésio, ferro, potássio, então
pessoas podem sim e devem consumir o cuscuz pensando na qualidade nutricional que ele tem, tá bom? Perfeito. E energia, né? Claro, né? Sim, exatamente. A energia a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado. Pessoas que, por ele ser calórico, né, tem uma quantidade maior aí de açúcar, esse açúcar é absorvido, é um açúcar de alto índice glicêmico, então favorece sim as pessoas que fazem uma atividade física, que têm um treinamento mais pesado, as pessoas que fazem um trabalho mais pesado. Pré-treino? Um pré-treino pode servir como pré-treino? Pode servir como pré-treino, por ser sim um carboidrato de alto índice glicêmico, então é muito interessante. Então, nesse caso especificamente, é evitar cuscuz à noite? Cuscuz à noite sempre tem que ser evitado, justamente por isso, porque ele sobe muito esses níveis de açúcar, tá certo? Então a gente tem aí um disparo muito grande de insulina e isso não é interessante. Insulina demasiada, ela vai fazer o quê? Ela vai, como ela não consegue carregar tudo, ela vai fazer o quê? Armazenar nos tecidos adiposos. Então, aí é onde vem as gordurinhas. Exatamente, não favorece. Uma outra coisa também, Tiago, é o cuscuz pela manhã. Também a gente tem que pensar o seguinte, como a gente tem um disparo muito grande dessa insulina de manhã por conta do alto índice glicêmico, também não é interessante, tá? A gente tem que pensar, de manhã eu posso comer cuscuz sim, mas uma quantidade menor. Não dá para comer o cuscuzeiro inteiro, né? Não dá para comer cuscuz do jeito que a gente gostaria de comer. E aí eu lembro da minha infância, porque na minha infância eu gostava de comer o cuscuz, botava requeijão cremoso e botava ainda açúcar. Né? Coisas de vovô. Turbinava, né? Turbinava seu cuscuz e realmente aí ele não é bem interessante. Hoje não é mais interessante para você, Tiago. Eu admito. Tudo bem, eu admito, tudo bem. Vamos lá, próxima página, por favor. As desvantagens do cuscuz. Será que engorda? Então, Tiago, exatamente isso. Como eu falei, a relação que ele tem muito grande, o alto índice glicêmico, por ser um carboidrato, então ele dispara muito essa insulina, esse nível de insulina fica muito alto. E isso não é interessante para a gente. Como eu falei, insulina, a quantidade muito grande, a gente vai fazer o quê? Vai depositar lá nos tecidos adiposos. Então, comer cuscuz engorda? Sim. Então, o cuscuz tem que ser comido, né? A ingesta dele tem que ser realmente com bastante moderação, tá certo? E os horários. Se for preferir comer o cuscuz, dê preferência sempre o horário de manhã, porque você vai caminhar, vai trabalhar, vai fazer uma atividade física, né? Vai ter exatamente um gasto calórico, então aí você vai conseguir gastar isso aí. E aí, gente, à noite não é nada interessante. As pacientes falam, Nutri, pelo amor de Deus, não tira meu cuscuz. E eu não tiro. A gente pode colocar, inclusive, nessa preparação, um cuscuz substituindo aí um arroz. Né? Tem gente que gosta de cuscuz com feijão, como meu pai gostava. Então, você pode adicionar aí. E tem tantas preparações que a gente pode ver com o cuscuz paulista, o cuscuz... De jeito. E aí o céu é o limite. Né? A gente pode colocar uma quantidade bem legal de peixe, sardinha, rico em ômega. Então, assim, tem umas combinações legais, tem umas receitas muito interessantes que levam aí o cuscuz e aí ele pode ser, sim, consumido. Agora, doutora Alessandra, eu conheço gente que deixou de comer cuscuz porque não consegue encontrar a farinha, né, a fuba do milho, sem ser transgênico. Se a gente prestar atenção, toda a embalagem hoje do cuscuz tem lá um triângulo com um T no meio. Aquilo ali significa que é um alimento transgênico. E existe muita polêmica em cima. Perfeito, Tiago. Dá para explicar um pouco isso? Perfeito, Tiago. E isso é importante que a gente observe, tá? Na maioria dos produtos que a gente consome, Tiago, eles estão lá, são transgênicos, né? A gente tem porque essa mutação, essa mistura aí, né, de formulação que acaba modificando geneticamente aí esse alimento. E a grande maioria a gente não encontra mesmo, Tiago. É muito raro você encontrar. Então, quando você vai buscar, tem que buscar lá, saber se ele é orgânico, tudo direitinho. Mas, na grande maioria, o que a gente realmente encontra em supermercado são produtos transgênicos. Vamos nos aprofundar sobre esse tema, é importante, porque ainda tem muita dúvida em relação se, de fato, o transgênico ele faz mais mal do que bem, né? Se atende muito mais à indústria, de uma forma geral, do que os consumidores. Vamos tentar daqui para frente a gente se aprofundar um pouco mais nesses casos. Vamos trazer. E trazer exemplos, não é?
Doutora Alessandra, mais uma vez, muito obrigado. Agora eu vou comer um cuscuz quando sair daqui, viu? Me deu foi fome, eu não vou mentir, não. Só as imagens, né? A gente sai daqui com fome, é verdade. Tá difícil, eu tô salivando aqui. Um bom dia a todos. Prazer revê-la, viu? Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser.